Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast. Podcast que nós criamos com muito carinho para compartilhar vivências e experiências empreendedoras. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que me ajudou a construir a marca Yustê. Então, se você está curioso, pois bem, eu também estou muito animada para esse bate-papo com a nossa convidada de hoje, que eu já vou começar a falar como ela é, viu? Ela é mãe, filha, empreendedora e mulher. 17 anos de mercado de cosméticos, atuou por 4 anos como analista de planejamento em uma das maiores empresas de bens de consumo do país, professora por 6 anos, na maior rede de ensino profissionalizante da América Latina. E olha só, big numbers agora para quem gosta. Mais de 24 milhões vendidos e participação em 400 projetos. Nada mais, nada menos que Keren. Eu conheço ela como Keren, mas eu sei que algumas pessoas conhecem ela por Carol. Então, muito bem-vinda, Keren, ao nosso Inspirar Podcast. Josi, que alegria. Você disse que a alegria é a tua, alegria é a minha. Que honra. Muito obrigada. Muito contente. Imagina. A Keren foi a pessoa que me atendeu no telefone quando eu estava atrás de empresas para produzir para a Yustê, porque a Yustê é uma marca de cosméticos, nossa patrocinadora, inclusive, do Inspirar Podcast. E a Keren foi uma pessoa que me deu muita atenção e eu falei o seguinte para ela: Keren, eu quero desenvolver uma linha muito comercial, mas uma linha que eu estou acostumada a usar no meu dia a dia, com alguns ativos que para mim são importantes e multifuncional. E a Keren, como uma boa ouvinte, eu atribuo muito uma qualidade da Keren, que é ser uma boa ouvinte. E a Keren foi a pessoa que me ajudou a desenvolver a linha da Yustê, a primeira linha da Yustê Cosméticos. Então, é uma alegria, Keren, poder estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história. E eu queria entender, a minha primeira pergunta para ti é: por que tu entrou no ramo de cosmético? Como foi o teu start, o teu primeiro contato nesse mercado gigante que é o mercado de cosméticos? Eu acho que começou muito antes de ser um mercado. Dentro do convívio que eu tenho, assim, meninas que querem empreender desde muito cedo são manicures, designers de sobrancelha, isso é meio que o comum, assim, né? Então, a minha graça pelo mercado cosmético já começou desde aí. Uhum. E como criança, você vai se apaixonando pelas cores, pelas coisas, e eu fui me apaixonando pelo mercado cosmético. Não foi nada planejado entrar assim. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar numa empresa de logística. Dessa empresa de logística foi quando eu entrei para analista de planejamento. E aí foi o meu primeiro contato, de fato, com o mercado cosmético, mas a parte por trás, né? Então, eu entendi a parte de planejamento, o que está sendo produzido em qual fábrica, para onde isso vai, qual o impacto financeiro que isso vai causar se produzir na fábrica X e não na Y. Então, eu aprendi a trabalhar por fora e foi aí que eu entendi o volume do mercado cosmético. Eu trabalhava, como você leu na apresentação, numa das maiores empresas de bens de consumo do país. Então, o que isso quer dizer? Da América Latina? Na América Latina foi depois que eu não fui professora. Foi um pouquinho depois. Tá. Mas essa empresa, na época, era o grupo Hipermarcas, né? Sim. E dentro da Hipermarcas tinha a Cosmed, eu trabalhava para a Cosmed nessa época. Uhum. E aí eu entendi o volume financeiro que isso é. Nossa, era coisas de milhões diariamente que a empresa girava de um lado para o outro, assim. Uhum. Acabei indo para... Quando teve o incentivo fiscal do governo para Hipermarcas ir embora, eu fui embora durante um tempinho, voltei porque não me adaptei muito bem. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer o que realmente eu quis fazer. Como eu tinha esse gosto pela área, e na época tinha a faculdade de Estética e Cosmetologia. Sim. Falei, cara, vou começar a fazer isso, e foi indo, e o tempo também foi passando, e eu falei, ai Deus, ainda não é isso que tá... Eu me encantava pela cosmetologia, eu achava que a fórmula, a essência, isso ia me pegar mais. E a faculdade foi muito voltada com massagens e tudo mais. Então, não foi muito minha praia, sabe? Só que aí a empresa... Eu fiquei lá em Goiás um tempo. E quando eu voltei, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho uma faculdade de estética
não tenho experiência nenhuma nessa área. Tenho uma baita experiência em logística, mas não sou formada em logística. E hoje em dia é muito diferente, mas há um tempo atrás, se você não tivesse uma faculdade, algo nesse sentido, você nem olhava no teu currículo, né? Você não era nem ali assistido pelo RH, não dava nem para fazer a ficha. Porque antes era fazer a ficha. E eu trouxe aqui, inclusive, os produtos da Yusté. Para quem está nos ouvindo, eu estou abrindo a Necessaire, mas quem está nos assistindo no YouTube... eu estou tirando os produtos da Yusté. Quem olha eles pode pensar, quando vê numa gôndola um cosmético, uma maquiagem, enfim, um gloss, uma máscara de cílios, uma blindagem, podem pensar assim, nossa, deve ser fácil, gente. É uma complexidade, Anvisa, testes dermatológicos, hipoalergênicos, o invase, a questão da dificuldade com embalagens. Então, é um mercado muito incrível, mas é um mercado desafiador. E nós temos 28, na linha da Yusté, 28 produtos, sendo 63 SKUs até o momento. E como que a gente faz para desenvolver isso tudo? Se nós não temos uma pessoa que entenda do mercado, a gente comete muitos erros. Nossa. Porque tudo é uma questão de custo logístico, embalagens. Nós temos quantidade mínima de produto que nós temos que comprar. Então, a tua pessoa foi fundamental para que realmente esse processo pudesse fluir na Yusté. Porque depois de produzir, o que nós temos? Nós temos que vender o produto. Então, essa parte de produção, eu ficava muito tranquila, porque eu sabia que eu tinha tu ali na retaguarda. E o que tu atribui a uma empresa, uma empresa de cosméticos que terceiriza, né, o cliente, o que é essencial se ele quer desenvolver uma marca? Por onde ele começa? Olha, ele precisa, se ele tiver a condição de ter uma pessoa do lado que vai orientar ele melhor, porque esse mercado, quando você entra de paraquedas, ele é assustador. Verdade. Você tem que fazer tantas coisas, você tem que olhar para tantos lados que a gente não imagina. A maquiagem, depois de um tempo, o cosmético perde o glamour. A gente está acostumado com o glamour da área do cosmético. Quando você vê isso como um business mesmo, aí você fala, caramba, não era nada disso que eu estava imaginando. Achei que ia ser só testar batom, né? Tem gente que nem imagina tudo que a gente vem passando, né? E eu acredito que o melhor caminho, fora isso, seria a pessoa dar um checklist mesmo, assim, de pontos. Primeiro, como é que está a sua empresa no fiscal? Assim, como é que você abriu o seu CNPJ? Porque isso vai influenciar muito com relação a fisco depois, né? Claro. Como é que você vai atrás de uma Anvisa? É a indústria que vai fazer isso para você? Testes. Como que vão ser esses testes? Quais serão esses testes? Então, eu acho que você começar pela parte menos apaixonada da coisa, colocar o pé no chão e entender a parte burocrática mesmo, tudo que a empresa vai passar, seria o melhor caminho, seria o melhor início. E nós temos ali também a questão de logística. Sim. Aonde nós vamos comprar essa embalagem, aonde ela vai ficar armazenada. Exatamente. Qual é o lead time que nós precisamos. Nós temos também o desencaixe financeiro, que a pessoa também tem que ter fluxo de caixa. Com certeza. E quem é o público? Com quem você quer conversar, não é verdade? Exatamente. Toda essa estruturação, não é só você lançar uma marca. Em todo esse tempo que eu estou dentro da terceirização, eu já vi muitas marcas começarem e acabarem, assim. Eu acho que a marca que tem sucesso é a marca que começa certo. O que é começar certo? É você estudar para quem você vai vender. Você pode ter o melhor produto com a melhor qualidade, a melhor embalagem. Se ele não vender, ele é um péssimo produto. Então, você tem que estudar muito bem para quem você vai vender. Quem vão ser esses clientes ali da ponta? Entender, é no nicho que está o dinheiro. Exatamente. O Joel sempre fala isso. É no nicho que está o dinheiro e depois que você está atendendo bem esse nicho, você fura a bolha. Mas depois. Exatamente. Então, quanto melhor você entender quem é esse nicho, o que o seu cliente está precisando? Porque você ser só mais uma marca de cosméticos, a Yusté, por exemplo, começou com a ideia de multifuncionalidade, ajudar as mulheres, praticidade, dermatite, tem toda uma história por trás para quem você quer vender. Exato. Você é a sua persona. Exatamente. Mulheres de 40 a mais se identificam muito com o nosso produto, né? Mulheres que trabalham, mulheres também as que estão em casa, mas que são práticas, que não querem ficar muito tempo ali, né? Demorando para se arrumar. E estarem protegidas também, saber que elas estão bem, mas que elas estão usando produtos dermatologicamente testados. Exato. E que tem ativos que vão
trazer um tratamento, né? Você não está só passando uma maquiagem, um reboco e não tendo nada de benefício com aquilo, só prejudicando a sua pele. Desde que eu comecei a trabalhar com cosmético, eu fiquei apaixonada porque eu vi a transformação que o cosmético faz na vida das pessoas. Porque a partir do momento que nós nos cuidamos, nós estamos melhor nos nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, nós nos sentimos muito melhor. É uma forma de comunicar também. Então, essa segurança, ela reflete por meio de como a gente se comporta. Com certeza. Então, saber que a Yustê faz parte da jornada e da vida de tantas pessoas, é isso que me realiza. É isso que me movimenta, acordar às 3 da manhã, pegar o carro, pegar avião, vir para São Paulo, ir para o interior de São Paulo, ir atrás das melhores embalagens. E se eu não tivesse alguém do meu lado que eu pudesse confiar, teria sido muito mais difícil. E eu tenho certeza que eu teria gastado muito mais recurso de uma forma errada, talvez. Porque não adianta, quando a gente não conhece o mercado, a gente às vezes se ilude. E essa parte que tu falaste de backstage, ela é muito importante. É ela que vai ser a raiz do sucesso do negócio. Com certeza. Porque o que aparece é só um pouquinho, mas o que nós temos que fazer para entregar o melhor, as raízes têm que ser muito profundas, porque qualquer vento que vier, ele não pode te derrubar. E para ele não te derrubar, tu tem que estar com as pessoas, mas as pessoas certas. Os negócios precisam de pessoas, mas mais que isso, as pessoas certas. Saiba escolher as pessoas certas. E diante disso, Keren, o que eu noto? As pessoas vêm muito até mim perguntando, Josi, como eu desenvolvo a minha linha? Ou eu estou com dificuldade na minha empresa em tal área. E eu acabo conversando muito com as pessoas, só que cada vez o meu tempo está menor. Então, com isso, eu entendi que eu poderia contribuir na vida de mais empresárias pelo cenário que eu passo na Yustê. E tu fez parte disso. Então, com isso, a gente criou a Omni School Club e uma das áreas que a gente vai estar trabalhando é oferecer para as pessoas o serviço, né, a mentoria de como construir a sua própria marca. E eu fico feliz em poder contar contigo, porque eu sei que essa segurança que a Yustê teve no início e que hoje nós estamos no mercado, nós não tivemos nenhum problema. Nenhum problema nos mais de 800 pontos que nós atendemos, nos 2 anos que nós estamos trabalhando e vendendo com recorrência para os nossos clientes, nós não tivemos nenhum problema. Nem com Anvisa, nem com problemas de pele. Então, isso é muito gratificante para mim, poder contar e compartilhar, porque eu sou uma pessoa que sofro com problemas de pele. Eu tenho dermatite, eu tenho uma pele sensível, eu tenho rosácea, enfim, eu tenho várias alergias. E que bom que eu posso usar os produtos da Yustê, mas também eu posso oferecer isso para mais pessoas. Mas uma vez que a pessoa quer desenvolver o seu negócio, a sua linha, eu fico muito feliz em poder contar contigo. Então, dentro desse trabalho, dessa mentoria, eu queria entender melhor da tua parte, e a pessoa que está nos ouvindo nesse podcast também, se ela tiver esse interesse, o que vai ser falado para alguém que quer desenvolver a sua própria marca? O que nós vamos entregar para ele? Show de bola. Primeiro, toda a parte de desenvolvimento de produto, que não é só pegar o book final, né? Não é pegar o book que a gente chama, que, né, o pessoal, literalmente o produto que está dentro, né? Não é só isso. Então, a gente vai começar com o desenvolvimento do produto no 360. A gente vai entender toda a parte de o que tem de mercado vindo pela frente, o que esse cliente está esperando lançar, quais embalagens, o porquê de testes, e vem toda a parte também burocrática de Anvisa, explicar isso para o cliente. A gente vai trazer a segurança para essa pessoa de que ela está acompanhada. Ela vai saber o que ela vai fazer quando ela colocar uma marca no mercado, justamente para ela não ter esse tipo de dificuldade como muitas marcas têm. Então, a gente, na mentoria, eu venho trazendo essa tranquilidade para o cliente, para ele entender que
por mais complicado que seja, não é um bicho de 7 cabeças e dá para fazer. A gente vai conseguir lançar uma marca. E a pessoa vai aprender, né? Muito. A pessoa vai aprender e ter ferramentas para poder gerenciar isso depois junto com o seu time. Sim, porque isso, imagina que cada projeto leva em torno de... Projeto é cada produto, né? Então, cada produto tem em torno de 120 dias, 190 para ficar pronto. Então, nesse período, o cliente ele vai aprender o que ele precisa fazer e na recorrência, ele vai conseguir fazer sozinho. Ele vai conseguir entender por qual caminho ele vai seguir. Porque depois que você fez uma vez, fica mais fácil de você entender, né? Para qual caminho você tem que ir. Exatamente. E também existe uma quantidade mínima a ser produzida. Então, isso também é importante ressaltar que existe uma necessidade financeira que muitas vezes tu só vê quando tu está no meio do processo. Exatamente. Então, trazer isso para o cliente também. Que ele tenha essa tranquilidade em saber quanto que ele vai precisar investir. Ou talvez o tempo das coisas. Qual é o tempo? Exato. Quanto que ele vai conseguir, em quanto tempo, juntar um recurso financeiro, por exemplo, para lançar uma linha. Pelo menos ele já vai ter isso estruturado na mente dele. Não é chegar de supetão no mercado, né? Exato. Sabe que a Renata Pontes, do time do Conrado Adolfo, ela sempre diz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz, o time de marketing, o time de vendas, ele é muito animado. Sempre é mais gostoso falar sobre isso. Eu vou criar uma marca, ou eu vou criar uma empresa, vou tirar o meu projeto do papel, vou vender para a pessoa XYZ. É muito gostoso falar dessa parte. Agora, quando nós temos que olhar para o nosso fluxo de caixa, quando nós temos que olhar para time, para equipe, que nós temos que saber também que aquele cliente vai nos pagar. E quando ele não pagar, o que a gente faz? Então, esse olhar a gente também vai ter que trazer, porque muitas pessoas não olham para isso. E só olham quando o problema aparece. Então, eu gosto muito de começar, muitas vezes, pela problemática, para as pessoas não se iludirem. Para e as achar pessoas... que isso é tudo tranquilo, né? Isso, vamos viver na realidade, mas uma realidade possível, uma realidade que a gente pode construir por meio de conhecimento, planejamento e ação. Acho que você falou tudo, planejamento. As pessoas esquecem que para todo mercado tem a sua cartilha. Então, essa cartilha do mercado de falar, olha, é assim que funciona, é um pouquinho mais embaixo. Como você falou do iceberg, né? Não é só a pontinha. Quando você olhar mais para baixo e entender tudo que envolve para não te pegar de surpresa, quantidade mínima, deu um furo, se teve algum problema de invase, qualquer coisa nesse sentido, e você tem um lançamento muito próximo, o que você faz? O que aconteceu para que aquilo chegasse naquele limite? Então, o planejamento que a gente vai conseguir direcionar esses clientes é o que... Eu entendo que tudo que é muito bem planejado, ele te traz segurança, ele te traz conforto. Exato. E sabe que uma outra coisa importante é a tranquilidade psicológica. Quando eu criei a Yustê, eu desenvolvi todo o processo de desenvolvimento ali dos produtos. Tu estavas junto nesse processo. E eu tinha uma forte preocupação como eu iria vender isso. Então, eu contratei uma vendedora sem ter o produto. Só que foi super importante. Por 6 meses, eu paguei um vendedor, estava dentro da minha empresa. Então, nós discutíamos muitas estratégias comerciais, mas eu paguei sem estar vendendo. Por quê? Porque a minha segurança, tranquilidade de quando o produto chegasse, eu ia ter alguém para vender, que no caso Josi, não ia estar vendendo fisicamente, porque aí o Yustê se estruturou nos pontos de venda multicanais, então nós tínhamos que ter uma pessoa vendendo na rua. Isso foi muito importante. E na parte do desenvolvimento, tu era essa pessoa que me gerava segurança. Então, quando nós criamos um negócio, muitas vezes nós nos sentimos solitários. Saiba identificar quem são as bases, as pessoas que te geram segurança. Tanto na parte de desenvolvimento, na parte comercial e na parte financeira. Porque senão a gente começa a viver um burnout, nós começamos a viver uma vida de ansiedade. Muitas vezes nós desistimos de projetos muito incríveis, porque nós não estávamos preparados. Sim. Para aquele momento. E no seu caso ainda tinha a geografia. Sim. Porque tudo aqui em São Paulo. Exato. E você no Rio Grande do Sul. Então ainda tinha esse obstáculo ainda da geografia. Que você fala, caramba, eu tô longe. Exatamente. E o que está acontecendo? Então eu fico muito honrada de saber que te dei essa tranquilidade, essa paz. É verdade. E o que eu acho mais incrível também é que muitas pessoas têm projetos muito incríveis na gaveta. Nossa, muitos. Só que um projeto, ele só se torna realidade a partir do momento que ele sai da gaveta. Então, eu te pergunto, o que você precisa fazer para tirar o seu projeto da gaveta?
ação, mas essa ação vem com várias questões que precisam ser decididas e uma delas são as pessoas certas, saber qual é o caminho. E eu sempre digo, eu escolho as mesas que eu vou sentar no sentido de que eu sempre quero sentar num ambiente, estar num ambiente onde eu possa falar menos. Quanto mais eu puder aprender, mais eu vou me beneficiar. Claro que a gente também quer falar e tudo certo, as pessoas também aprendem com a gente. Sim. Mas quanto mais nós pudermos aprender, mais nós vamos estar solucionando problemas que nós temos, situações que nós precisamos para tirar o nosso projeto da gaveta. Então, o que você precisa fazer para tirar o seu projeto da gaveta? Busque pessoas, busque mentorias, busque conselheiros que já passaram por isso. Foi isso que eu fiz. Eu peguei uma vendedora com experiência de estrada, eu busquei a Keren, né, no teu caso, que tinha uma... Eu encontrei, né? Mas é porque eu estava em busca. A gente só encontra quando a gente busca. Está em movimento. Não é verdade? É. E eu encontrei a Keren que me trouxe essa bagagem, que eu pude aprender. Toda essa bagagem que tu teve nesse mercado. O que tu diria para as pessoas não negligenciarem quando eles estão num processo de fazer a sua própria marca? Olha, eu acho que o que menos pode ser negligenciado é a pessoa ter uma ideia... Eu vou voltar na minha resposta. Tá. Eu acho que eu posso mudar. O que mais a pessoa pode negligenciar. Eu acho que eu vou... Porque todo o resto, Josi, vai acabar ficando redundante, porque ela não pode negligenciar nenhuma etapa do processo do cosmético, senão esse produto não sai. E se esse produto sair, pode dar um problema lá na frente, de pele, de alguma coisa muito séria. Verdade. Algum recall muito sério. Então, eu diria que a única coisa que ela pode ficar tranquila e negligenciar seria a paixão pelo produto em si. Exato. Eu sempre falo isso. Não te apaixona. Isso é uma coisa que... E tá vendo como a gente aprende no mercado? Tudo bem que a experiência vinha do lado de cá para aí, mas você me ensinou muito nesse processo. Inclusive isso, não te apaixona por produto. Foi o que o Flávio Augusto falou. Eu fiz o Equity ano passado e o Flávio Augusto falou o seguinte: quando a gente cria um projeto novo, a gente precisa desenhar toda a jornada desse produto. O produto é a última coisa. Exato. Primeiro para quem eu vou vender? Começa pela venda, mas a venda da solução do problema. Então, começa, na verdade, pelo problema. Entendeu o problema? Ótimo. Quem é o cliente desse problema? Depois que tu entendeu quem é o cliente, como eu vou entregar essa solução para esse cliente? E aí vem o produto. Sim. Porque se a gente faz o inverso, a gente se apaixona pelo produto, o produto pode estar errado, não era exatamente aquilo. E aí você investiu dinheiro no desenvolvimento de produto, você investiu dinheiro em produzir o produto, você não considerou os custos logísticos. E que não é nada barato. Exatamente. E aí o que acontece? Ficou Você morto na teve prateleira. todo um desgaste, um investimento que não precisava ter acontecido, começando com o pé esquerdo. Então, sempre... busque olhar o problema e tudo que envolve o cliente sempre no centro. Quando você tem o cliente no centro, você vai sempre buscar a melhor solução, porque o cliente é a razão de tudo. Verdade. Né? Então, não se apaixonar pelo produto realmente é o que eu gosto de dizer. Não girou? Tira ele, tá tudo certo, Faz vamos o colocar o outro. O amor ao próximo, né? Amor O Caio ao também próximo. fala, amor ao próximo. Exatamente. E essa paixão pelo produto, às vezes, acaba te ocasionando uma falência. Um projeto que acabou de nascer, ele pode morrer porque você está tão apaixonado pelaquela ideia, tão apaixonado pelo produto, que você não pensou em nada do resto. Sim, a linguagem, a comunicação visual, as cores, Exato. Isso tudo comunica. E Keren, deixa eu te pedir, na tua visão, a comunicação entre fábrica, entre esses outros processos, até o produto ficar pronto, como que é essa comunicação? Tá, Nossa, talvez quase saiu um palavrão aqui, mas deixa eu reformular na minha cabeça. É complicadíssimo. Não é uma coisa muito fácil essa comunicação, porque imagina que a gente tem muitos empresários que são de outro ramo. E aí você já entra no mercado, que ele é totalmente diferente do teu, você já não tem essa comunicação. Quando eu entrei no mercado, eu não sabia o que era um batoque. E para quem conhece, é uma coisa muito simples. Eu não sabia o que era um batoque, era muito complicado tudo para mim. E tive que ficar durante muito tempo me especializando no mercado para eu entender.
como é. E aí, essa comunicação, além de ser extremamente técnica, ela é extremamente rápida. Então, se você dormir no ponto, em algum momento, de que algum fornecedor te mandou uma arte e você aprovou, ou alguma coisa que você não tenha dado-se muita conta, isso vai acabar gerando um baita desgaste financeiro no final. Então, a comunicação do mercado ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, ela não é tão complicada assim, que senão as pessoas vão até ficar com medo, né? Não é complicada, ela é detalhista. A gente tem que ser detalhista nesse mercado, porque é um erro que vai fazer com que você tenha uma perda financeira muito grande lá na frente. Exatamente. Então, tem que estar assegurado com as pessoas certas, né? Sim. Keren, e dentro dessa tua jornada do mercado de cosméticos, tem algo que aconteceu que tu pudesse compartilhar com a gente que foi, assim, ou algo muito ruim ou algo muito bom, que deu muito certo e que a audiência poderia se beneficiar com essa história? Eu acho que de bom, muito bom, eu vi uma marca que tinha acabado de chegar no mercado, cresceu 800% em um ano. Isso não foi combinado, galera. Não foi combinado. Mas isso é uma coisa incrível, porque às vezes as pessoas não acreditam que dá. Tem muita gente que tem medo de tirar esse sonho da gaveta, porque ela tem medo de falar, cara, isso não é pra mim, não vai dar certo. E com toda uma estrutura, você sabe que dá. Você está aí mostrando com a Yostê como que as coisas acontecem. A Yostê é um grande case de sucesso para mim, porque para mim a melhor coisa do mercado é você poder mostrar o resultado. Falar, olha aqui os nossos números, né? Quando a gente transforma números em dados e consegue colocar isso para as pessoas, isso já vira uma grande credibilidade. Então... E, infelizmente, como eu falei, já vi alguns casos de recall, por exemplo, de ter que voltar o produto, porque separou fase, porque a pressa é inimiga da perfeição no nosso mercado. Isso é verdade. Às vezes a pessoa quer tanto lançar e está pensando tanto só no benefício financeiro de... cosmético, às vezes você tem 200%, 400% de lucro em cima de um produto e a pessoa fica só visando isso, ela pula algumas etapas. Por exemplo, uma compatibilidade de embalagem com fórmula, e isso gera uma separação ou qualquer coisa nesse sentido, e é um baita de um problema. Eu já vi muito isso acontecer. A pressa ser inimiga do empresário. Ele querer tanto a grana no final e ele esquecer que tem todo um step by step para seguir. Sim. Keren, nós vimos uma ascensão muito grande das influenciadoras criarem as suas próprias marcas. Sim. Nós temos vários cases de sucesso que eu usei muito, né? E são motivo de orgulho realmente pra gente. Mas também tem casos que as pessoas não deram tão certo. O que tu, falando desse mercado de influência... O que tu tem para compartilhar? Porque tu atendeu várias delas, né? Atendi várias delas. Qual é o cuidado que tu diria para essas pessoas terem? Eu acho que, às vezes, quando a pessoa busca olhar só para a audiência dela, ela esquece que ela é uma pessoa que ela está na frente agora de uma tela e que isso chega em tantos lugares. Quando a pessoa ela olha só para a audiência dela e não olha para quem ela vai solucionar o problema, ela está querendo resolver o problema de quem? Se ela não está olhando para isso, ela acaba sendo só mais uma influencer que tem mais um produto. Eu acho que quando as pessoas não entendem que o seu número não tem nada a ver com taxa de conversão, né? Eu acho que quando a pessoa... A venda não tem nada a ver com o tanto de pessoas que te assistem. Então, às vezes a gente tem muitas influencers que colocaram a cara no mercado cosmético pensando que ela daria muito certo porque ela tem uma audiência que assiste ela. Mas a tua audiência te compra. Você é uma pessoa que tem uma taxa de conversão boa com relação a vendas. Porque, de novo, não adianta o produto ser incrível e ser da maior estrela. Pode ser da Angelina Jolie, a melhor base do mundo. Se não vender, não vai ser um bom produto. Verdade. Então, não adianta você imaginar que você... É bom o que vende. É bom o que vende, exatamente. Não adianta a pessoa imaginar que por ela ser uma influencer, talvez ela tenha uma venda muito expressiva, que não é bem assim. Que qualquer coisa que ela vai falar, ela vai vender, né? Exato. Claro que a gente tem todas, salvo pessoas muito específicas que a gente tem no nosso mercado, que são
explosões, né? Que Sim, a mas gente tem... são raros São esses raros, casos. E aí muitas exato. pessoas se Se iludem. frustram também. Não é que não deva fazer. Não é isso que nós estamos falando aqui. Mas é só para ter o cuidado. Sim, coloca o pé no chão. Isso. Tira da gaveta, mas com os pezinhos firmes. Sim. Para não se frustrar e depois ter que botar de novo na gaveta. Exatamente. É mais nesse sentido, né? E aí a frustração vem em dobro, porque ela vem com o financeiro junto. Sim, e aí nós temos uma questão pelo fato de a pessoa já ser conhecida, ela tem que ter uma estrutura emocional muito grande para saber lidar com isso. E aí? E se o produto não agradou? Isso. Se deu algum problema ali na jornada de produção e tudo mais. Se aconteceu alguma coisa e esse produto não desceu o stick. E aí? Né? Então, a gente tem que entender que o mercado é muito além da parte daqui da tela. O mercado cosmético na verdade, não é a pessoa tela. Sai da frente da tela e vai para sentar na cadeira do empresário. Exatamente, Josi, e o falou que tudo. é sentar na cadeira do empresário? O que é sentar atrás da mesa? O que envolve tudo? Exatamente. Aí é você olhar o detalhe, os números, o que vai acontecer na tua empresa no final. Eu acho que isso deve talvez, não para todas, claro, mas se você é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento desse ramo empresarial, não estuda gestão, por exemplo, vai ser uma pessoa que vai sofrer um impacto muito grande. Ela fala, nossa, eu não imaginava que era nada assim. Sim. Eu imaginava que era só o produto, só a parte bonita, né? Isso, porque a parte de desenvolvimento ela é muito gostosa de fazer. Eu a adoro, parte. é a parte que eu mais gosto. É a melhor E parte. eu tenho lançamentos lá, porque eu botei o pé, né? Eu tô com 10 lançamentos lá que eu tive que segurar, que eu entendi que não era o momento. Então, a gente tem que saber o momento das coisas. Sim. Né? Então, eu já comprei embalagem que eu tive que deixar esperando, que não era o momento de lançar. E aí, o fluxo de caixa, né? E o fluxo de caixa, exatamente. Então, eu tive que me desenvolver também com time comercial, campanhas comerciais. Sim. Eu sou uma pessoa que eu estudo todos os dias. Sim. Eu tenho uma mentoria específica para loja, campanha de loja, calendário do varejo, omnichannel, multicanais. Então, eu preciso de especialista. Eu sou uma empresária generalista. Então, o que acontece comigo? Eu penso que isso é um benefício para mim, mas eu preciso dos especialistas. Então, eu contrato as pessoas para trabalhar comigo. Dentro da área, quem vai fazer o tráfego pago? Um especialista. Quem vai cuidar de marketplace? Não é a mesma pessoa, é um especialista. Quantos cards eu preciso testar para fazer o tráfego pago? Muitos cards, muitos criativos. Muitos ajustes. Quem vai cuidar da nossa loja? É uma pessoa, não é a mesma pessoa que vende na loja online. Quem é a pessoa da loja que vai atender o B2B? A pessoa que vai atender a farmácia? A pessoa que vai atender o lojista de cosméticos? Vender para farmácia é um mercado, vender para aquela loja de cosmético é outro. E vender para rede é muito diferente. Muito diferente. E gerar experiência em eventos, que é o caso que a Yuste faz muito, é muito diferente também. Então, nós precisamos saber que nós precisamos ter a capacidade de gerir, sim. Porque a partir do momento que tu abre um CNPJ e que tu cria uma marca, tu é responsável, sim, pelo teu cliente. Nós não podemos abrir as coisas com irresponsabilidade. Não deu certo, não vou... Não. Não é bem assim. E eu vejo que essa imaturidade do mercado estraga o mercado. Com certeza. Nós precisamos de pessoas comprometidas e marcas comprometidas. E te diria que se tivéssemos mais pessoas comprometidas em realmente entender toda essa gestão que vem por trás de um simples produto bonito, eu acho que mesmo com as populações muito diferentes, a gente já teria um ranking acima aí no mercado cosmético. Exato, porque não é só vender uma vez também, né, Keren? Não. A gente quer vender com recorrência, Sim. Nós queremos fidelizar o nosso cliente, porque custa 6, 7 vezes mais conquistar um cliente novo. Então, cuida bem do teu cliente. Eu sempre digo lá na Yuste, antes de tu abrir um cliente novo, cuida de quem já está na tua base. Cuida dele, porque é ele que está te ajudando. Exatamente. A botar dinheiro no caixa, a poder lançar produto, a poder estar pagando o salário dos funcionários. Então, o cliente, sim, o cliente não tem sempre razão. Mas o cliente é a razão. Exato. Nós já demitimos clientes, porque eles geravam um desgaste tão grande que não valia a pena. Eu já demiti cliente também. E não tá dá. tudo bem, né? Mas antes de fazer isso, existem várias coisas que a gente busca fazer para não ter que fazer isso com o cliente. Sim.
não é verdade? E um bom cliente é aquele cliente que paga. Não adianta a gente achar que a gente fez a venda e que está tudo bem. Não. A venda está concretizada quando o dinheiro entrou no caixa. Isso. E 100%, tá? Não é 20% de entrada ou uma parte. Não, é 100%. Porque senão a roda não gira, nós temos problemas. E eu gosto sempre de me colocar no ponto de consumidor. Quando eu, Josi, vou consumir um produto, o que, que eu espero? Quando eu, Josi, vou ser atendida por alguém, o que eu espero? Sempre o melhor. Então, eu não exijo nada menos de mim como profissional e das pessoas que trabalham comigo. Não é verdade? E agora na nossa mentoria também, essa seriedade, a gente trazer para as pessoas que estão no nosso grupo, no nosso clube de mentoria da Omni Club, né? Que é uma escola que a gente criou para falar sobre multicanais, falar sobre marketing, vendas, resultado e poder também desenvolver a sua própria marca. Mas nós vamos querer também ter pessoas no nosso clube que a gente tem orgulho de falar delas. Com certeza. Porque nós queremos ver o resultado do nosso sócio, que nós vamos chamar de sócio, são nossos sócios, né? Que nós chamamos eles assim, o resultado positivo deles é o nosso resultado. Sim. E eu digo que na área comercial, né? Por isso dos big numbers lá do começo, mas na área comercial, eu não tinha sucesso quando eu vendia para o meu cliente. Eu tinha sucesso quando saía da fábrica e chegava até o depósito do meu cliente. O nosso sucesso é quando o cliente, depois de ter entendido toda a jornada do cosmético, ele pegar o produto dele e fizer a venda dele. Aí a gente teve sucesso na nossa mentoria, quando o nosso cliente fala, cara, deu certo. Eu já estou vendendo em diversos canais o meu produto. Exatamente. Então, se você que está nos ouvindo conhece alguém, ou enfim, você mesmo quer desenvolver uma marca própria, pode ser de cosmético, pode ser de roupa, enfim, de joias. A gente está aqui com a Omni School Club, com uma mentoria focada nisso. E se você já tem um negócio rodando e quer entender melhor sobre multicanais, entender melhor com quem faz, estar nesse ecossistema junto com a gente e crescer junto com a gente, pode nos chamar, que nós estamos aqui à sua disposição para servir. Primeiro, a gente está servindo com o nosso conhecimento, né, Keren, com esses anos de estrada que a gente tem. Exato. E muitas pessoas me perguntam, Josi, mas tu não vai criar uma concorrência para ti mesmo? Não, muito pelo contrário. O mercado é gigante. O mercado é gigante. O meu público não é o mesmo que o teu. Entende? Então, isso tem que estar muito claro. Eu acho muito bonito quando a gente pode se ajudar. Eu tive vários mentores. Um dos meus mentores foi o Lázaro do Carmo, que trabalhou na Jequiti. Então, aprendi muito com ele. Aprendi com outros, né, que faz parte da minha ambiência. Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Conrado Adolfo agora. E tantos colegas meus que me desafiam, tanto é que o podcast está aqui por causa disso, né? A Yustê surgiu e a força que a Yustê está no mercado é muito pelos meus colegas também, os meus mentores. Então, além de fazer parte do crescimento da sua empresa, você vai ter acessos que nós podemos te propiciar também, pela ambiência que nós vivemos. Eu no Rio Grande do Sul, uma vez por semana aqui em São Paulo, e a Keren full time aqui em São Paulo, né? Full time em São Paulo. Exatamente. E Keren, agora para finalizar, eu queria que uma frase, algo que está no teu coração, que se tu puder, né, compartilhar comigo, com quem está aqui nos assistindo, algo que está no seu coração e que você sente vontade de falar pra gente. E aí eu vou totalmente pro pessoal, assim, saindo do business. Também tem uma tatuagem escrito isso, que é algo muito forte para mim, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Não, só um pouquinho, fala de novo, porque isso me impactou. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, seja ele o que for. Amém, Senhor, que lindo isso! Foi maravilhoso. Amém. Demais, eu adorei esse podcast. Eu acredito que você aí do outro lado também gostou, pôde aprender um pouquinho mais. E se você sente no seu coração, quer mandar para alguém, sentiu, lembrou de alguém, manda para essa pessoa que você pode, quem sabe, estar fazendo a diferença na vida dela também. Quero agradecer muito a Yustê Cosméticos. Falamos muito hoje dela aqui também, mas não tem como não falar dessa empresa que está aí apoiando tantas pessoas na sua rotina de beleza, descomplicando e construindo junto das pessoas
o entendimento de bem-estar, de autocuidado, que é tão importante nos dias de hoje, uma vez que a gente vê muita coisa na internet. E lembrando, os filtros saíram fora, né, gente? Então a gente tem que ter uma vida saudável. Muito obrigada, Karen. Imagina, satisfação mais uma vez. Totalmente e até minha. o próximo episódio do Inspirar Podcast. Tchau, tchau.